Então começamos a gravar. Então estamos falando aqui hoje que vamos começar a monarquia, terceiro período. Nos patriarcas, a grande característica é que eles são nômades. Né? É um grupo que fica andando, ainda não se configurou como povo. São grupos familiares que saíram da Mesopotâmia e vão até ali essas terras que nós chamamos hoje de Israel. O grupo do Abraão ele fixou principalmente numa cidade no sul chamado Hebron. Tá? Esse grupo do Abraão vai se fixar ali. Depois eles vão para o Egito, vocês conhecem a história, né? Os filhos do Jacó vão para o Egito. Do Egito eles vão ser escravizados. Depois dessa escravidão, um judeu chamado Moisés vai libertá-los. E aí vamos começar o segundo período, que é o período dos juízes, que é a entrada desse grupo na Terra Santa. Terra Santa é Israel hoje, tá? Essa Terra Santa antigamente chamava-se Palestina, Canaã ou Palestina. Tem um gatinho aqui atrapalhando. Interessante que os juízes, né, nós já falamos para vocês também, são 12, é um número simbólico para mostrar para nós essas 12 tribos. Muitos historiadores chamam esse período das tribos de confederação tribal, né, as tribos. Essas tribos, elas começam a conquistar terras, mas não todas. Eles vivem ao lado desses chamados inimigos, os principais aí são os filisteus. Esses filisteus, vocês vão conhecer um pouco mais sobre eles hoje. Então, mas não tem só os filisteus, tem os amorreus, cananitas, e aí vai. Um grupo enorme de povos que viviam automaticamente do lado aí desses hebreus. Essas 12 tribos, principalmente através dos livros sagrados, essas 12 tribos, elas... Deixa eu só aqui abrir para a Elisa. Deixa eu pôr esse gatinho aqui em cima. Essas 12 tribos, elas praticamente elas viviam sob esses juízes. Esses juízes não tinham poder total, era um poder parcial, né? Eles tinham total, mas não sempre. Era por períodos. Então havia guerras. Então se elegia, tá entrando a Dejanane também, Elisa, boa noite. Tinha guerras, se elegia um desses juízes para comandar e para expulsar aqueles inimigos. Portanto, raramente os juízes tiveram poder total em todas as tribos. Ora, eles tinham poder em 2, 3 tribos, mas eles raramente tiveram poder sobre todas as 12 tribos, tá bom? Já falei para vocês que nós pegamos os textos bíblicos, principalmente a parte de Deuteronômio, nós vamos perceber assim, ó, o povo é infiel, e aí Deus manda o juiz. O juiz conserta a bagunça, o povo se torna infiel. Deus manda outro juiz. O povo se torna infiel de novo, Deus manda outro juiz. Então se a gente pegar os textos que vêm desde Deuteronômio, depois Juízes, primeiro Josué, depois Juízes, nós vamos ver sempre essa sequência: desobediência, juízes, desobediência, juízes, é assim, tá? Então, ou seja, Deus é um texto teológico para dizer que Deus não esquece do seu povo, mesmo na desobediência, mesmo na infidelidade. Qual é a desobediência e a infidelidade? Está ligado aí ao que nós chamamos de politeísmo. Esse povo ainda não entendeu a ideia de um Deus único. Ele sempre cai na tentação de adorar outros deuses. Pessoal, a construção de um Estado de Israel é que vai criando essa ideia de monoteísmo, tá? Então, seja, eu posso dizer que com juízes foi criado um Estado monoteísta? Não, são tribos. E essas tribos, como elas convivem com outras tribos politeístas, elas não formam do dia para a noite essa ideia de monoteísmo. Isso é um processo muito lento. Os juízes tentaram? Sim, tentaram. Tá? Aí nós vamos ter o terceiro período, que vamos começar agora a falar sobre eles. Eu vou depois colocar os textos. Eu acrescentei mais algumas informações no que eu tinha mandado, mandei outro para vocês. Então, eu estou trabalhando muito com esse livro aqui, também muito bom, de História de Israel. Depois eu vou passar a referência para vocês, tá? Tem na Paus, é um dos melhores livros de História de Israel. A gente trabalha na universidade esse livro. Depois eu vou passar para vocês.
Então, o terceiro período chamado da monarquia. Primeiro, ele é um período, essa monarquia é um período estranho para o povo hebreu. O povo hebreu não está acostumado com essa ideia de centralização política. O povo hebreu, como eu falei para vocês, seja o período dos patriarcas, seja o período dos juízes, eles não têm o costume cultural de ter uma centralização política. Como eu falei para vocês, os juízes, eles tiveram poder temporário, tá? E aí depois desaparecia esse poder. Então nós vamos ter a monarquia, ela é sempre estranha para o povo de Israel. Então esse povo de Israel não vai aceitar a princípio a monarquia como um governo bacana. Vai ter uma grande discussão se eles devem ou não ter essa monarquia. Quem vai estimular a monarquia será aí os filisteus. Os filisteus eram uma ameaça muito grande para os hebreus, então eles vão dizer o seguinte: a nossa fraqueza, a nossa debilidade está no fato de nós não termos rei. Então os outros povos são fortes, têm império, porque eles têm reis. Então começa uma disputa. De um lado, um grupo que não queria acabar com as tribos, né, as famílias mais ricas que mantinham essas tribos e o poder nessas tribos não queriam acabar com ela. E de outro lado, o povo que insiste em ter um rei, porque a riqueza de outros povos estava ligada a essa realeza. Então, se a gente pegar a Bíblia, onde nós vamos ver essa questão dos reis, nós vamos ver essa questão dos reis em 3 livros, tá? Primeiro e segundo Samuel é a nossa fonte, primeiro e segundo Samuel, e o livro dos reis, principalmente até o capítulo 11. Até o capítulo 11. Então nós vamos ter aí a história da monarquia de Israel. A monarquia de Israel ela é dividida em 2 períodos. O período em que eles estão unidos, são 3 reis, tá? Quais são esses 3 reis? Saul é o primeiro, Davi é o segundo e Salomão o terceiro. Então, durante esses 3 reinados, Davi e Salomão, nós temos uma monarquia unida de Israel. Eu vou começar agora a chamar de Israel, tá? Porque aos poucos vocês vão acostumando com esse termo. Então esses 3 reis mantiveram Israel unido. Depois da morte do Salomão, aí nós vamos ter a monarquia dividida. Então a monarquia dividida em norte e em sul. Você já até sabe responder essa pergunta para mim. Como chama a monarquia do norte? A monarquia do norte chama-se Reino de Israel. Então a monarquia do norte são 10 tribos que vão não abandonar Salomão porque ele já está morto, que não vão mais seguir os descendentes de Salomão. Essa monarquia do norte são 10 tribos, vão formar o Reino de Israel. Tá? Reino de Israel. Qual é a capital do Reino de Israel? Chama-se Samaria. Samaria é a capital do Reino de Israel. 2 tribos continuaram fiéis à descendência de Salomão e vão formar a segunda monarquia no sul. Essa monarquia chama-se Reino de Judá. Reino de Judá. Grava que eu vou dizer uma coisa importante para vocês aqui hoje. Esses dias eu perguntei para vocês qual é a diferença de hebreu, judeu e israelense. O primeiro grupo que segue o Abraão, até esse período que nós estamos estudando aqui, até o exílio da Babilônia, nós chamamos eles de hebreus, tá? Então, até o exílio da Babilônia, esse povo é chamado de hebreus. Quando os hebreus voltam da Babilônia, eu vou falar isso daqui a pouquinho para vocês, quando eles voltam da Babilônia, então quem volta é o reino de Judá. E esse reino de Judá vai formar os judeus. Tá? Então o povo judeu começa a se formar mesmo depois do exílio da Babilônia. Então nós temos primeiro os hebreus, é o mesmo grupo, eles só mudam de nome e das tribos, né? Porque aí a tribo que vai salvar esse grupo vai ser a tribo de Judá, por isso eles são chamados de judeus. Israel, ou israelense, é o que nós damos o nome hoje, tá? Com a formação do Estado de Israel, 1948. Mas voltemos aqui. Então eu estou falando de monarquia. A monarquia ela foi dividida em 2. Primeiro nós temos a monarquia unida, com os 3 reis, Saul, Davi e Salomão. Depois da morte do Salomão,
10 das tribos vão para o norte, formando o reino de Israel. Israel, vocês sabem que era o nome do Jacó, né? O apelido do Jacó. Então eles formam o reino de Israel, com a capital, Samaria. E as duas do sul, quais são as duas do sul? Benjamim e Judá. Benjamim e Judá vão formar então o chamado reino de Judá, capital Jerusalém. Então aqui já dei um mapa para vocês entenderem Jesus. Jesus, na Bíblia, no Evangelho, fala que os judeus detestavam os samaritanos. Quando fala judeus, esse nome é impróprio, porque na verdade deveria dizer que o reino do sul detestava o reino do norte, né? Que é o reino de Israel. Então fica parecendo que os samaritanos não são judeus. Os samaritanos também vêm desses povos hebreus, né? O samaritano é o mesmo grupo. Só que eles formaram um reino do norte e um reino do sul. Pessoal, quanto tempo vai durar? Quantos reis tem no total, desde Saul? Tanto do norte como do sul terão 19 reis, tá? 19 reis para o norte, 19 reis para o sul. Então o reino do norte, desde Saul, vai ter 19 reis e o reino do sul 19. Com a diferença que o reino do sul tem uma duração maior, um pouco maior, de 400 anos e o outro 200 e pouco. Ok? Até agora? Então nós vamos falar sobre isso com vocês hoje, sobre essa monarquia, como é que ela surge e tudo mais. Antes, eu queria contar uma historinha para vocês começarem a entender a Bíblia. Você sabe que tudo na vida precisa de propaganda. Sem propaganda nada funciona. Como diz os meus amigos da publicidade, a propaganda é a alma do negócio, né? Como é que nós sabemos que essa monarquia não foi muito bem aceita? Primeiro pelo texto de Samuel, isso está escrito claro, eu vou deixar os textos, que essa monarquia foi muito criticada. Uma das críticas era que os reis não cuidavam das viúvas, dos órfãos, que era obrigação deles, né? Viúvas, órfãos e estrangeiros, que ele não cuidava bem. Tem alguns historiadores que falam que isso não é bem verdade, que esses estrangeiros, as viúvas e os órfãos tiveram prioridade. Mas nós temos uma historinha bíblica que as pessoas acham que essa historinha é real. Não, ela é uma novela. Não esqueça disso, a Bíblia ela tem muitas linguagens que nós chamamos de estilo literário. Estilo literário é a forma que você escreve. Eu posso escrever em forma de poema, eu posso escrever em forma de história, eu posso escrever em forma de mito, eu posso escrever novela. A Bíblia tem várias novelinhas. Eu posso inclusive falar do amor de Deus usando a sexualidade, como é o caso do Cântico dos Cânticos. Então o Cântico do Cântico é um conto erótico, é isso mesmo, é um conto erótico que conta que o homem daquele conto erótico é Deus e a mulher daquele conto erótico é o povo de Israel. Então eu posso usar essas linguagens para falar de Deus de várias formas. Então cuidado, eu sempre friso isso, que nós vamos depois estudar os evangelhos, nunca estude o texto bíblico ao pé da letra. Vocês vão entrar pelo cano com uma historinha que eu falei na última aula, tá? Texto bíblico tem que saber o estilo literário que está escrevendo e principalmente qual é a mensagem que quer passar. Uma dessas novelas que vocês acham que é real, que aconteceu daquele jeitinho, ela não existiu, foi uma novela chamada José do Egito. José do Egito, vocês conhecem essa história. Os irmãos, quantos eram os irmãos? 12. Os irmãos vendem José para o Egito. José começa a se dar bem no Egito. Depois, eu vou já resumir a novelinha. O capítulo final da novelinha é que os 11 se dobram ao José. Eles reconhecem José como vice-governador do Egito. Assim termina a novelinha da história do José. Que historinha é essa? Essa novela, a história do José do Egito, é propaganda política. Que propaganda? Quem está escrevendo ela está defendendo a monarquia. Quem escreveu a novela José do Egito está defendendo a monarquia. Quem é a monarquia? José. Os 11 representam as tribos. Quem está escrevendo essa novela está dizendo o seguinte: a monarquia é mais forte que as tribos. A monarquia é abençoada por Deus. Ela vai vencer. Então foi esse o objetivo dessa novela chamada José do Egito. É para dizer que as tribos estavam superadas, as tribos pelos 11 que venderam o José, e o José agora é a monarquia. Depois você dá uma lidinha na história do José do Egito. Ele fala: eu tive um sonho. No meu sonho, as minhas canas eram mais viçosas do que a de vocês. Né? Tudo meu era melhor que de vocês. Vocês se curvavam diante de mim. Quer dizer, a tribo está se curvando diante da monarquia. Então foi uma novela comprada, ela foi pago por essa novela, para mostrar a importância da monarquia, porque as pessoas não aceitavam a monarquia. Não fazia parte da cultura de Israel essa ideia de realeza. Eles sempre viveram como?
com poder descentralizado. Cada tribo tinha sua autonomia, cada tribo tinha suas lideranças. Então eles não tinham, as famílias mais ricas de Israel não tinham noção e nem queriam essa ideia de realeza. Isso era por vontade do povo. Então alguém compra essa novelinha, manda fazer essa novelinha, tá? Para mostrar que a monarquia ela é mais forte do que as tribos. Só que eu quis contar isso para vocês começarem a entender os textos, que nem tudo que está escrito é histórico com H maiúsculo. É estilos literários que vão confirmando aí a intenção de cada autor, tá? Então na história de José do Egito está dizendo, Deus, ele abençoa a monarquia. Então presta atenção no que eu vou dizer agora. Para ser rei de Israel, a população, no geral, só aceita se ele for carismático. Se ele demonstrar carisma. O que é carismático? Vencer guerras. Se ele consegue vencer guerras, se ele sabe liderar, na leitura da época, ele é abençoado por Deus. Importante, ele tem que ser ungido. A palavra ungido é Messias. Então, os primeiros Messias da história de Israel foram os reis. Qual é o primeiro Messias da história de Israel? Saul. Qual é o segundo Messias? Davi. Qual é o terceiro? Salomão, e assim por diante. Tá bom? Então, na cabeça de Israel, todo Messias deveria ser um rei. Já estou dando outra chave de leitura para vocês compreenderem Jesus. Se Jesus é Messias, ele tem que ser rei. Vocês com essa historinha tentaram colocar Jesus à força como rei, nós chamamos aí na liturgia aí de Domingo de Ramos. Se ele é Messias, ele tem que governar. Ele tem que governar. Jesus cai fora dessa situação que armaram para ele. Jesus quer mostrar um outro tipo de messianato que está no livro de Isaías. Por isso que Jesus usa bastante o livro de Isaías. Jesus baseia boa parte do messianato dele lendo Isaías. Qual é o tipo de Messias que está no livro de Isaías? Vão lhe puxar a barba e ele não faz nada. Leva ele como ovelha para o cativeiro, para ser tosqueada e ele não abre a boca. Então o Messias de Isaías, ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Ele não quer governar com o cetro do poder, mas ele quer servir. O evangelista João conseguiu ler muito bem esse texto quando ele coloca na cintura de Jesus uma toalha para lavar os pés das pessoas. Esse é o messianato de Jesus, é o messianato do serviço que está em Isaías. Então Jesus está dizendo, o próprio primo de Jesus lá, o João Batista, não entendia Jesus. Ele manda perguntar, ele é o mesmo Messias que nós temos que esperar ou vai vir outro? Porque eu não estou vendo nele nenhuma violência. Ele não está demonstrando querer governar, ele está muito pacífico. Eu oriento vocês a uma série muito bacana chamada The Chosen. Vocês vão entender muito bem a história bíblica com essa série The Chosen. Fala, é um ministério sobre Jesus. Muito bacana, tá? As conversas de Jesus com João Batista, muito bacana. Então, Jesus, o Messias, o primeiro Messias. Então, perguntar para vocês, qual foi o primeiro Messias de Israel? Até hoje para eles, tá? Até hoje, se perguntar qual foi o primeiro Messias, eles vão dizer, eles falam Shaul, tá? Que é Saul. Saul foi o primeiro Messias de Israel. Primeiro. Qual foi o maior Messias que Israel teve? Davi. Davi é o principal, foi o que trouxe prosperidade, criou em Israel um império, trouxe expansão territorial, prosperidade. Então eles queriam que o Messias no futuro, que libertasse de Roma, viesse da descendência de Davi, porque seria tão grande como Davi. E para ser da descendência de Davi, ele tem que pertencer à tribo de Judá, porque Davi era de Judá, da cidade de Belém. E aí o evangelista Mateus começa com essa história, que Jesus era da tribo de Judá. Então onde Jesus tem que nascer? Em Belém. Pessoal, historicamente Jesus nasceu em Belém? Ninguém sabe. Biblicamente sim? Sim, porque ele tem que ser da tribo de Belém, de Judá, tá? Por causa do Davi. Isso era uma profecia. Isso é uma profecia, tá? Quando você vai lá e conversa com os biblistas de Israel, falam onde Jesus nasceu. Eles falam assim, provavelmente em Nazaré. Tá? Então o texto é para dizer que Jesus é o Messias, tá? Mas isso é outra coisa, ok? Então vamos aqui agora fazer um levantamento. Eu vou hoje falar com vocês dos dois primeiros, tá? Do Saul e do Davi. Na próxima aula eu vou falar do Salomão. Só uma coisa importante. O reino de Israel, lá de cima, com a capital Samaria, foi invadido. Quem invadiu lá? Um império chamado Assírio. Um império da região ali
onde é hoje a Mesopotâmia, hoje é o Irã e o Iraque, tá? Assírio. Esse império invadiu o norte e levou a população cativa para a Síria, tá? Quando isso aconteceu? 722 a.C. 722 a.C. E aquela região do norte voltou a ser reino de Israel? Nunca mais. Eles não conseguiram voltar para casa. Não conseguiram reerguer o reino do norte. E como a terra ficou vazia, o Império Romano começou a colocar lá pessoas de outras nações. Por isso que a Bíblia fala assim, a Galileia dos pagãos. Já viram isso? Então, ou seja, a própria Bíblia trata a Galileia como a Galileia dos pagãos. Por quê? Porque a Síria levou a população cativa e a terra ficando vazia foi preenchida por pessoas pagãs. Imagina só, eu quero que vocês vão entendendo Jesus, por isso nós estamos estudando a história de Israel. Se Jesus vem daquele lugar de Nazaré da Galiléia, quem é que vai acreditar num homem desse? A tal ponto que um deles vai dizer assim, pode vir alguém que preste de Nazaré? Porque lá só tem pagãos. Como é que esse homem vai governar Israel de um lugar que só tem pagãos? Tá? Aí, como diz o evangelista Marcos, isso que é bacana vocês entenderem, Jesus faz dos excluídos o centro da sua evangelização. Essa é a lógica do Marcos, tá? Marcos, o primeiro evangelista, vai dizer, primeiro não na Bíblia, o primeiro que escreveu, ele vai dizer que a lógica de Deus é diferente da nossa. Dos excluídos ele fez o seu lugar teológico. Aquilo que ninguém valorizava, Deus valorizou. A Galileia dos pagãos. Porque havia uma profecia bíblica também. E tu, a Galileia de ti, né? Na verdade chamava Neftali, né? Aquela terra, de tu sairá o Messias. Então também havia uma profecia em relação a isso. Ok? E o Reino do Sul? O Reino do Sul caiu um pouco depois. 722 caiu o Reino do Norte. Tá? 722 pelos assírios. E o Reino do Sul? Chamado Judá, o reino de Judá. Esse reino de Judá ele caiu em 586 com os babilônicos. É o famoso exílio da Babilônia. Tá? Esse exílio foi 40 anos. Os babilônicos levaram as lideranças, não todos, levaram as lideranças para a Babilônia e eles ficaram ali 40 anos ali. O templo que o Salomão mandou construir, ele foi destruído nesse ano que eles invadiram ali, foi 586. Destruíram o primeiro templo. Então aquele templo que o Salomão construiu em Jerusalém foi destruído por quem? Pelos babilônicos. Então essa parte da população, as lideranças, os mais ricos, as cabeças, os políticos de Jerusalém, porque a capital do reino de Judá é Jerusalém, foram levados para a Babilônia. Ficaram 40 anos ali na Babilônia. Até que um rei da Pérsia dominou aquela região chamado Ciro. Ciro, rei da Pérsia, dominou os babilônicos e permitiu que os judeus voltassem para sua terra. E aí eles vão construir o segundo templo, tá? Então, quando Jesus era vivo e ia em Jerusalém, o que Jesus via era o segundo templo, não o primeiro. O primeiro foi destruído pelos babilônicos. Então, nós chamamos aquilo lá de segundo templo. E quem destruiu o segundo templo? Quem destruiu o segundo templo foram os romanos, tá? No ano 70. Jesus já estava morto. É quando os evangelhos começam a ser escritos. Tá bom? Então Jesus, ele não viu o segundo templo. Ele viu apenas... Jesus não viu o primeiro templo construído por Salomão. Ele viu apenas o segundo templo que foi reconstruído no mesmo lugar. Só para fazer a última interferência aqui, quando os romanos destruíram o templo, eles deixaram só o muro, que é o famoso Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações foi o que sobrou do segundo templo, tá? Os judeus até hoje choram nele. Então toda vez que a gente leva grupo lá em Israel, nós vamos lá nesse segundo templo, lá no Muro das Lamentações, que faz parte lá do segundo templo. O que está lá no lugar do templo de Salomão hoje? Está uma mesquita muçulmana chamada Mesquita de Omar, aquela de cúpula dourada que vocês vêem na foto. Quando vocês veem a foto de Israel, vocês veem uma cúpula dourada. É a Mesquita de Omar. Tá? Foi construída muito tempo depois. Até agora tranquilo? Se tiver dúvida, fala, só fiz um geral. Da monarquia juntas. Saul, Davi, Salomão. Juntas.
Depois, 10 tribos não gostaram do governo de Salomão, achou que ele estava explorando muito com impostos. Criaram o Reino do Norte. O Reino do Norte chama-se Reino de Israel. Capital? Samaria. Samaria. O Reino do Sul, 2 tribos, Benjamim e Judá, formaram o Reino de Judá. Capital, Jerusalém. Vocês estão entendendo por que historicamente o Sul não gosta do Norte? Por que Jesus, quando foi conversar com a samaritana, ele corria risco de vida? Qual que é a fala da mulher para Jesus? Como que você, sendo judeu do Sul, pede para mim, que sou samaritano, água de beber? Você não sabe que você corre risco de vida, que a gente não pode conversar, que nós somos inimigos históricos? Por que você está pedindo água para mim? Tá? Então Jesus correu risco para salvar aqueles samaritanos ali. Tá? Por isso que o evangelista Lucas também espertamente sempre provoca os judeus. Lembra daquele caso que um homem foi assaltado, passou um sacerdote judeu, não ajudou. Passou um levita, que também é seminarista judaico, não ajudou. Aí passou um samaritano, salvou a vida daquele homem. Lucas está dizendo a mesma coisa que o Marcos. Deus tem lógica diferente da nossa. Deus usa os excluídos para escrever a história. Esses dias uma pessoa simples pediu aí para um cara comprar um mantimento para ele, e o filho falou: por que você ajudou, meu? Por que você ajudou, pai? O pai respondeu: vai que esse aí é Jesus disfarçado de excluído para nos testar. Não vai não, em todo excluído Jesus se faz presença, tá? Em todo excluído. Essa é a lógica de Deus nos evangelhos, ok? Então agora vamos para o texto. Eu vou começar com Saul e vou até o Davi, os 2 primeiros. Vamos aqui partilhar para vocês verem. E na próxima aula eu vou falar sobre o Salomão, o filho de Davi. Vocês estão enxergando esse texto? Se sim, diga oi, sim. Espera aí. Tá melhor? Estão vendo? Beleza. Vamos começar então aqui, ó. Fontes bíblicas para estudar monarquia. O primeiro e o segundo livro de Samuel. Quem foi o Samuel? Samuel é considerado na Bíblia o último juiz, tá? O último juiz é considerado o Samuel. E os capítulos 1 ao 11 do livro dos reis fala aí dessa monarquia. Bom, como eu falei para vocês, o regime da monarquia ele foi traumático para Israel. Por quê? Porque Israel não estava acostumado com o sistema de centralização do poder, tá? Então nós vamos ver na Bíblia, nesses mesmos livros que vocês vão ler aí, vários ataques aos reis, sobretudo depois pelos profetas. Isaías vai criticar os reis, tem um que é muito crítico também a esses reis, vai estar ligado sempre a esses profetas, a crítica aos reis, tá? Inclusive muitos deles vão dizer que Israel só foi para o exílio porque os reis não foram fiéis a Javé, ao Deus Javé, tá? Uma das críticas aí que eu falei para vocês, que os reis não ajudam com a justiça, são injustos, não ajudam os menos favorecidos, não ajudam os pobres, as órfãos e os viúvos. Essa é uma grande crítica dos profetas para com esses reis de Israel, tá? Todos eles passaram por essa crítica dos profetas. Então, qual foi a função dos profetas? Esses profetas, pessoal, nós não começamos ainda a falar do período deles. Os profetas foram aqueles que viveram no período dos exílios, seja da Síria ou seja o exílio da Babilônia. Então, eles criticaram muito esses reis. Nós só estamos aqui fora hoje da nossa terra porque os reis não foram fiéis a Javé. Essa foi a grande crítica dos profetas, tá bom? Aí também a pergunta, mas como então surgiu essa monarquia em Israel? Tá? Então a teoria tradicional, que é chamada teologia deuteronomista, vai dizer que a monarquia não é original de Israel. Eles copiaram essa monarquia de outros povos vizinhos, tá? Como os egípcios. Os egípcios aí o povo egípcio foi a grande referência de Israel para formar uma monarquia. Isso está inclusive escrito, depois vocês podem ver lá, no 1 Samuel 8 a 20. Vocês vão ver lá que essa monarquia não é original de Israel. Eles copiaram isso de outros povos, tá? Esse é o primeiro motivo.
Um dos motivos para se formar uma monarquia está aqui, ó, a pressão dos filisteus. Os filisteus foi o principal inimigo de Israel. Entraram junto com Israel quando Israel entrou nessas terras e passaram a disputar com Israel aí as terras locais. Eram dois povos fortes, só que os filisteus eram muito mais fortes que Israel, né? Eles eram soldados disciplinados, conheciam o ferro, que tornavam as armas desses filisteus bem melhores do que as armas dos palestinos, dos hebreus. Eles já usavam a biga. Biga é aquela que você amarra dois cavalos ou quatro, né? Aquelas carrocinhas, né? Então eles já usavam essa biga para combate. E Israel nunca gostou de usar biga para combate. O próprio Davi não aceitava usar essas bigas. Ele preferia combater a pé do que nessas bigas. Os filisteus derrotaram os hebreus lá pelos anos 150. A arca da aliança foi capturada. Os sacerdotes que levaram essa arca, o nome dos sacerdotes é Ofine e Finéias, eles foram mortos pelos filisteus. Então, os filisteus colocaram fim nas tribos. Então, se perguntarem para vocês por que as tribos terminaram, por causa dos filisteus. Os filisteus venceram Israel, venceram essa confederação das tribos. Então, somente lá pelos anos 1020, 1010 mais ou menos, é que a monarquia será formada. Então a monarquia ela é fruto do fim dessas tribos. As tribos caíram também pela força dos filisteus, que colocaram elas abaixo, tá? Acabou com essas 12 tribos. Acabou pelo menos assim com o poder que elas tinham, porque elas vão existindo, mas agora não forte como elas eram. O primeiro rei será o rei Saul, da tribo de Benjamim. Ele é da cidade de Gabaá. É interessante, olha de onde é a tribo dele, é do centro-sul, Benjamim. Essa é uma das tribos que ficará. Deixa eu ver, alguém acho que está querendo entrar aqui, pera aí. Vamos lá de novo. Vou parar aqui e voltar de novo lá. Onde eu estava aqui? Deixa eu ver se eu consigo partilhar. Aqui, uma janela. Ah, porque já está aqui, ó. Vocês conseguem ver, né? Consegue ver? Ainda não? Pera aí. Acho que vai dar aqui agora. Pera aí. Isso aqui, ó. Agora vai, não, agora vai dar. Viram ou não? Ainda não? Hã? Não, né? Tá, eu vou tirar aqui, pera aí. Só um pouquinho. Deixa eu abrir lá de novo. Travou aqui, ó, o computador, pera aí. Eu vou abrir a tela e a gente vai ver de novo. Agora vai dar certo. Apareceu? Não agora. Não, agora vai aparecer. Pera. Deixa eu só tirar isso aqui. Agora vai aparecer. É porque eu abri lá agora.
Vou ter que abrir o documento e vai pôr lá de novo. Agora vocês vão ver. Vai aparecer agora. Quer ver? Estão vendo? Não aparece para vocês ainda? Tá. Tá, beleza. Então tava aqui dizendo que essa monarquia ela vai ser fruto, então, principalmente do fim da confederação tribal devido aí aos filisteus. Os filisteus foram os grandes responsáveis por tirar o poder dessas tribos. E quando os filisteus vencem em 1050, aí sim eles vão criar essa ideia de monarquia. O primeiro que vai subir no poder, como eu falei para vocês, vai ser o Saul. Nós não sabemos quando o Saul governou. Acredita-se que pelo ano de 120, 110 mais ou menos, tá? Ele foi o primeiro rei. Aqui tem a citação bíblica, depois vocês podem pegar, tá? Vocês receberem esse material, tá? A citação bíblica da eleição de Benjamim. Só que é interessante, o livro de Samuel, ele apresenta, o primeiro livro de Samuel, ele apresenta duas visões em relação ao governo ou à monarquia de Saul. A primeira é uma visão positiva, que ele vai ser ungido pelo Samuel com um clamor do povo, lá em Ramá, tá? Então ele vai ser ungido pelo Samuel de forma positiva, o povo queria. Mas isso está no 1 Samuel, capítulo 9. Mas o 1 Samuel, capítulo 8, versículo 10, depois 17, 27 e o capítulo 12, vai mostrar que a monarquia é fruto da luta contra os inimigos. Eles não queriam monarquia. Foi uma questão, vamos dizer assim, necessária, mas não era que eles queriam. Então eles têm uma visão negativa da monarquia. E outro ponto importante, só existiu uma monarquia além dos filisteus, porque o Egito nesse momento está fraco. E também os estados da Mesopotâmia estão fracos. Então o crescimento de Israel deve-se a 3 pontos. Aos filisteus, ao enfraquecimento do Egito e ao enfraquecimento aqui da Mesopotâmia. Tá? O Samuel, posteriormente, ele vai romper com Saul. O Saul, ele governou e no final da vida dele, ele teve problemas psicológicos gravíssimos. De fazer coisas que ele tinha aquilo que nós chamamos hoje de pensamento bipolar. Ora ele está bem, ora ele está mal. Então, ou seja, isso fez com que o próprio Samuel rompesse com ele futuramente. Com Samuel vai ter vitória sobre os amonitas, tá? E por isso que o povo queria que ele fosse rei. Em outras palavras, o povo de Israel viu no Samuel um carismático. Ao vencer os amonitas, o povo de Israel percebeu que o Saul era de fato um eleito de Deus. E fez com que o Samuel, que na época era juiz, ungisse o Saul como rei. Além de vencer os amonitas, o Saul também obteve algumas vitórias contra os filisteus. Não vitórias definitivas, mas vitórias pontuais contra os filisteus, com a ajuda do filho dele, Jonatas. O filho dele, Jonas, que depois se volta contra o pai também. O filho dele vai ser um dos que vai apoiar o Davi contra o pai futuramente. No reinado de Saul, foi marcado aí 10 a 20 anos por guerras, só guerras. Então, uma dessas guerras também, além de uma guerra contra os amonitas, contra os filisteus, ele também fez uma guerra contra a confederação dos Gabaonitas, tá? E você lendo aqui Samuel 1, primeiro livro de Samuel 8, 5, depois 20, há uma denúncia de que a monarquia dos hebreus é uma imitação das nações pagãs. Eu só mostrei para vocês já lá antes, tá? O Saul, ele não é chamado de rei pela Bíblia. Ele é chamado de líder, de comandante, mas não de rei. Rei na linguagem hebraica é Melec, tá? Melec. Jamais ele é chamado de rei. Então as pessoas achavam que o Saul não era um rei, que ele foi apenas também um juiz, o que não é verdade. Embora ele não tenha sido chamado por rei, a população assim o tratava. E ele conseguiu concentrar o poder na mão dele, permanentemente.
diferente ali dos juízes, que era temporário. Então sim, Saul foi considerado historicamente o primeiro rei dos hebreus, mesmo que na Bíblia chame-o apenas de comandante ou de líder, tá bom? Ele foi aclamado aqui em Gilgal, que é ali a fronteira depois do Rio Jordão. Essa cidade, Gilgal, eu expliquei ela aqui para vocês, tá? Ela é uma cidade estratégica, próxima do Rio Jordão. Ela é chamada também de Ramá. Por isso que lá atrás eu falei que ele foi ungido em Ramá. É a mesma cidade, tá? Gilgal e Ramá é a mesma coisa. O Saul, ele não fez grandes mudanças. As tribos continuaram existindo, mas todas centralizadas agora nele. Então, o sistema tribal, vamos dizer que ele conviveu paralelamente a esse poder do Saul. Só que agora o Saul conseguiu governar sobre todos eles, tá? Ele não criou burocracia, ele não criou máquina administrativa, portanto foram poucas mudanças nesse governo de Saul. Sua residência era na cidade que ele nasceu, Gabaá. Não fez um palácio, ele criou apenas uma fortaleza para se proteger, tá? Ele vai impondo aos poucos a ideia de um exército permanente para protegê-lo. Diferente de pegar o exército nas tribos, ele foi formando o próprio exército, principalmente com mercenários, com estrangeiros. Então foi se criando a partir de Saul a ideia de que o exército agora é permanente, não é apenas em época de guerra. Deve-se ter um exército para proteger o rei o tempo todo. Isso começou com Saul, ok? Para entender o reinado de Davi, eu vou falar depois aqui dos conflitos entre Davi e Saul, e o Davi, o filho também do Saul. Essas datas são aproximadas, não tem como confirmar. O Davi governou do ano 1000 ao ano 961. Guto, mas está decrescente. Sim, porque as datas é antes de Cristo, vai decrescendo até chegar em Cristo, tá? O Davi é da tribo de Judá, como vocês sabem, já falei isso. E foi no período de Davi que toda a Palestina foi conquistada e de fato o Estado foi criado. Então, quando é que o Estado realmente hebraico ou judaico, né? Aqui eu vou falar hebraico, que era o nome correto, foi criado? Foi com Davi. E foi com Davi que uma capital foi estabelecida, Jerusalém. Eu vou contar isso para vocês hoje também, tá? Então, com Davi, tanto o Estado foi criado, como também foi criado aí uma capital para unir todo esse Israel. Porque nós não podemos esquecer que aqueles que eram fiéis ao Saul estão no norte. O Davi, ele foi ungido no sul. Era necessário unir esse norte com esse sul. E o Davi vai fazer isso com essa capital mais no centro-sul, que é Jerusalém. E essa Jerusalém foi uma conquista que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Os filisteus estavam nas montanhas e eles conseguiram vitórias depois sobre o Saul, tá? Um dos filhos de Saul, chamado Isbaal, o Saul vai ser morto por esse exército dos filisteus. Um dos filhos dele, chamado Isbaal, vai ser eleito rei nessa cidade aqui chamada Manaim. Guto, o rei vinha do pai dele, era descendente? Não era costume. Israel não tinha esses costumes. E portanto aqui vai criar um problema, porque o próprio filho do Saul se declarou rei, enquanto Davi também tinha declarado ser rei no sul. Então nós vamos ter dois reis ao mesmo tempo: Isbaal, filho do Saul, e depois o Davi. O Davi foi eleito em Hebrom, onde está enterrado aqui o Abraão, por exemplo. Está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo de 1 a 4, tá? O Davi, vocês vão ver, quando vocês forem ler aí o livro dos reis, o Davi, para enfrentar o pai do Isbaal, que era o Saul, ele se aliou aos filisteus. Ele foi esperto. Os filisteus, como eram mais poderosos, o Davi vai se aliar a eles para vencer o Saul. Ele vai se tornar aí um vassalo dos filisteus. E por muito tempo, o Davi vai formando o próprio exército dele. O exército dele tinha 200 pessoas.
passou para 300. Quem era o exército do Davi? Todos os renegados, todos aqueles que eram renegados pelo Saul, passaram a ser então o exército de Davi. O Davi chega um momento que ele tem 600 soldados exclusivos, o que é muito para esse período, tá? Então Davi começou como militar, foi vassalo dos filisteus, que ele não era bobo, mas ele nunca traiu. O Davi fazia jogo duplo. Ele vivia entre os filisteus, mas pegava informações para ajudar Israel. Tá? Ele governava só no sul. O Davi não governou de início todo Israel, ele governava só o sul, só Judá, enquanto Isbaal, com a morte do pai, governava o norte, Israel. Tá? 2 reis, Isbaal e Davi. Davi, que era esperto, ele começou então a unificar o território com casamentos. Davi casou várias vezes, inclusive com a filha do Saul. O Saul no início gostava muito do Davi e deu a filha em casamento, mas depois o próprio pai tomou a filha do Davi e deu para outro casar. Então Davi foi fazendo vários casamentos e diplomacia para unir os hebreus. Essa foi não guerras. No princípio não foi guerras, casamentos e diplomacia para unir esses hebreus. Sorte do Davi que esse Baal morreu 2 anos depois. Então o Davi começa a governar sozinho. E ele vai vencer 2 vezes o filisteu. Ele conhecia esse povo, ele foi vassalo desse povo. Ele expandiu o seu território. Ele apossou da cidade de Jerusalém, que era uma cidade dos jebuseus. Lembra disso, daquele povo jebuseus? Ele vai então levar a família dele e mais algumas pessoas para Jerusalém. Ele vai levar a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança ela passou por 2 cidades primeiro, por Silo e depois por essa cidade chamada Cariate e Arim. Essa cidade é onde estava a arca. Então a arca foi levada para a capital. Ele nomeou 2 sacerdotes, Abiatar e também Sadoc, eram os 2 sacerdotes que cuidavam da arca. Tinha um templo para a arca? Não. Era uma tenda em Jerusalém. Depois que o filho dele vai criar esse templo. O Davi aos poucos foi construindo o império, tá? Ele vai derrotar, veja bem, os amonitas. Os arameus que ajudaram os amonitas também foram derrotados no norte. Ele vai conquistar os moabitas. Depois ele conquista os edomitas no leste. Ele já tem um grande exército. E o que ele faz para o povo apoiar ele? Ele começa a dar terra para os aristocratas e chefes militares. Com isso, cada vez mais ia crescendo o território de Davi. Então, podemos dizer que com Davi, a Palestina conheceu prosperidade, exército permanente, com a ajuda principalmente de mercenários, e ele também organizou a administração, a burocracia e sistema de impostos que não era conhecido na época. Então Davi ele vai também criar esse sistema de impostos, o filho dele vai dar sequência a isso. Então as conquistas que ele fez, né, ele tornou Israel a grande potência da época, tanto na Palestina como na Síria. Damasco, a cidade de Damasco, hoje que é Síria, pertencia a Israel, graças ao Davi. Então a monarquia na Palestina, ela tinha um caráter teocrático. O que significa isso? Deus abençoava a monarquia. Então Deus lutava com os reis. Por isso que Deus é chamado na Bíblia de o Deus dos exércitos. Então esses reis, eles começaram a ver nos reis um enviado de Deus, um ungido de Deus. Tanto Saul, como depois aqui a figura do Davi. Como é que era essa burocracia da época do Davi? Ele tinha um comandante para as tropas de Israel, fora, né, para o norte. Ele tinha um cara que chefiava o próprio exército dele, que foi o Joabe. Depois ele manda matar esse Joabe, porque Joabe matou o filho dele. Ele tinha um comandante para as tropas estrangeiras, principalmente contra os cretenses e filisteus. Cretenses aqui são todos os povos de fora. Desculpa. Ele tinha um responsável real, é chamado de arauto, um secretário real, 2 sacerdotes, Sadoc e Abiatar, um oficial responsável pelo serviço de servidão, chamado aí responsável pela corveia. Quando Davi era rei, ele sofreu 2 tentativas de golpe de estado. Uma foi do filho dele. Esse Absalão era o mais velho. E como Davi não decidiu, o Davi tinha vários filhos com várias mulheres.
Como Davi não definia quem seria o sucessor desse, esse Absalão, ele juntou os inimigos do pai, vindo do sul, pegou o pai de surpresa, o pai teve que fugir de Jerusalém, tá? Depois o pai vai se reorganizar, e aí o próprio Joabe mata o Absalão. Por isso que o Davi não gostava muito do Absalão, porque o Absalão foi o que matou o filho de Davi. Depois uma rebelião vinda do sul, comandada por Seba, que era da família ou do grupo do Saul, do antigo Saul, que tinha raiva da família do Davi. Ele tenta também uma rebelião contra Davi, não consegue, tá bom? Aí ficam dois filhos lutando pela sucessão, dois filhos do Davi. Um deles foi o Adonias, o outro foi o Salomão. Salomão é filho do Davi com aquela Betsabeia, aquela filha do comandante dele. O Adonias se proclamou rei numa festa religiosa, e como não foi por parte de Davi, os amigos do Davi falaram assim: nomeia rapidamente o Salomão como seu descendente, senão você perde o cargo para Adonias. E assim ele fez. Ele vai nomear o Salomão como o sucessor dele. O Adonias então vai perder, né, para o exército de Davi, e o Salomão vai ficar como o seu sucessor. Eu vou parar aqui. Como nós temos aí, já deu o horário da minha fala, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, que eu quero fazer aqui algumas informações ainda. Na próxima aula eu vou falar sobre o Salomão, tá bom? Quem tiver dúvida, pode fazer. Pergunta, não dúvida, né? Então nós vimos hoje os dois reis, tá? Saul e Davi. O Davi passou a governar junto com Saul, sim, porque no sul ele começa a governar Judá. O Saul está mais para o norte. O Saul, ele era muito querido no início pelo Saul, porque o Saul era músico. O Davi também era músico. Então acredita-se que o Saul fez parte, nós não sabemos historicamente se isso é real, mas acredita que o Davi fez parte da corte do Saul como músico. E depois ele vai juntando uma força militar no sul e vai enfrentar o Saul. Quem vai ajudar muito o Davi vai ser, se a internet, se cair a nossa ligação, eu ponho outra, tá? Pra gente aqui. Tá, deu 5 minutos aqui. Quem vai ajudar muito o Davi serão os filisteus. Quando o Davi vai enfrentar os filisteus, é porque ele já conhecia toda a corte dos filisteus. Ele viveu entre eles como vassalo. Só uma coisa importante. Aquela vitória do Davi sobre o gigante filisteu, ela é simbólica. Não sei se vocês já entenderam isso. Os filisteus são gigantes, são poderosos. Então, quando Davi vence, ali vocês veem a pedrada na cabeça do gigante filisteu, é uma metáfora para representar as vitórias que o Davi teve sobre os filisteus. Não é uma coisa real. Israel é pequenininho. Quem é Israel? Israel é Davi. Os filisteus eram muito mais fortes, muito mais poderosos. Então, os textos, eles vão criando essas metáforas. É para dizer que o Davi, ao vencer aquele gigante, é que o Davi agora é poderoso. Mas por que o Davi vence os filisteus? Porque ele não é bobo. Ele viveu entre a corte, ele pegou informações. O Davi tinha duas saídas: ou virar um traidor do povo de Israel e ser odiado pelos hebreus. Mas Davi foi esperto, que ele começa a passar informação para os hebreus vencerem os filisteus. E por isso ele é querido pelos hebreus. Ele faz um serviço de espionagem. Todas as informações que ele tinha dos filisteus, escondido, ele passava isso para os hebreus. Por isso que ele era querido pelo pessoal do sul. Então o Davi ele governa junto com Saul. Com a ajuda dos filisteus ele vence o Saul. E depois, com a mesma força, ele vai vencer o filho do Saul e passa a governar sozinho. Ele era rei apenas do sul e passa então a ser rei do sul e do norte, quando ele passa a capital para Jerusalém. Jerusalém foi importante então, perceberam? Jerusalém foi importante por dois motivos. Ela era central, então daquela região central ele conseguia governar tanto o norte como o sul. E outro ponto, Jerusalém passou a ser a casa de Deus, a casa de Javé. Quando a aliança vai para Jerusalém, aí sim o Davi conseguiu criar um reino teocrático, com poder militar e com poder religioso. Então Jerusalém passou a ser a casa, mas ela foi criticada no início. Por que Jerusalém foi criticada no início? Porque era uma cidade de pagãos, dos jebuseus. Era uma cidade pagã.
Mas o Davi conseguiu transformar aquela cidade pagã na cidade de Deus. E ela era do Davi, propriedade do Davi. Por isso que Jerusalém até hoje é chamada a cidade de Davi. Até hoje ela é chamada a cidade de Davi, porque era dele a cidade, não era dos judeus, não era dos hebreus. Ele levou família, mulheres, pessoas mais próximas. Depois que os hebreus foram indo para Jerusalém, no início ela era a casa do rei Davi. Era uma grande cidade fortaleza, tá? Do nosso grupo aqui eu sei que já foi a Dejanane, foi lá comigo lá, ela conheceu lá. Tá aí também a Flávia. Então é uma fortaleza. Quem vê a cidade vê claramente que era uma fortaleza. Tá bom? Dúvidas? Não? Então tranquilo. Então, quem tiver pode colocar também as dúvidas no grupo, eu vou respondendo. Na próxima aula, nós vamos falar do Salomão. Por que nós não vamos entrar no Salomão hoje? Porque ele é muito importante para vocês entenderem a separação, tá? Ele é muito importante o que ele fez e também ali ele vai construir o primeiro templo, o templo de Jerusalém. Vocês vão conhecer um pouco esse homem. Pessoal, ter muitas mulheres naquela época era normal. O harém, o Davi ter tantos harém, o filho dele, isso era normal, tá? Casar várias vezes, isso é ato político. Quer dizer, diplomacia, ter mais terra, mais poder, era essa a ideia. Tá bom? Hoje que não pode casar com muitas mulheres, só com uma, e vice-versa, tá? Acabou a gravação, fiquem com Deus.